Meu filho e minha nora tentaram me declarar louca. Eles usaram o amor que eu sentia por eles como uma arma e a lei como um veneno. Tudo para tomar a herança que meu falecido marido e eu levamos uma vida inteira para construir. O plano era simples: me pintar como uma velha maluca, me trancar em uma clínica e dividir o meu patrimônio enquanto eu ainda estava viva para assistir. Eles queriam me transformar num fantasma dentro da minha própria vida, um eco silencioso em uma casa que já não seria minha. O que eles não sabiam é que, em vez de um pássaro assustado, eles tinham enjaulado uma leoa, e eu estava faminta por justiça. Nos próximos minutos, eu não vou te contar uma história de tristeza. Eu vou te dar um manual de como a dignidade, quando atacada, pode se transformar na mais fria e calculada das vinganças. A vida deles virou um inferno, sim, o inferno que eu mesma projetei, tijolo por tijolo. E antes de começarmos, comente aqui nos comentários de qual cantinho do Brasil vocês são. É muito importante. Cada comentário ajuda a plataforma a entregar este conteúdo para mais mulheres. É a sua forma de fortalecer nossa comunidade de mulheres empoderadas. E tudo começou em uma tarde de quinta-feira com uma pergunta simples e condescendente. Tudo começou com um tapete. Um belo tapete persa que meu falecido marido, Roberto, e eu compramos em nossa viagem de bodas de prata. Uma pequena dobra, um passo em falso, e a dor aguda no meu quadril foi o estopim que meu filho e minha nora tanto esperavam. A queda em si não foi nada. O verdadeiro perigo, eu descobriria, não estava no chão da minha casa, mas na ganância que florescia no coração da minha própria família. Nos primeiros dias após a cirurgia, eles foram a imagem da devoção. Ricardo, meu filho, com sua voz grave e falsamente preocupada. Cíntia, minha nora, com suas lágrimas de crocodilo e mãos que afofavam meus travesseiros, mas cujos olhos pareciam calcular o valor de cada objeto no meu quarto. A desculpa era a minha recuperação. Mãe, não se preocupe com nada, Ricardo dizia, tirando o talão de cheques da minha gaveta. Vamos cuidar de tudo para a senhora. Começou com as contas. Depois foram os investimentos que, segundo eles, precisavam de uma gestão mais ativa. Em menos de um mês, eles tinham as minhas senhas, os meus cartões, o controle de uma vida financeira que eu administrei com perfeição por 50 anos. E eu, na minha fragilidade momentânea, na minha estúpida confiança de mãe, permiti. Eu via aquilo como um cuidado temporário. Para eles, era o primeiro passo da tomada de poder. A segunda fase do plano veio sob o pretexto de cuidado extra. Numa tarde, Cíntia entrou no meu quarto com um sorriso radiante. Helena, consegui uma consulta para a senhora com um geriatra maravilhoso, um especialista renomado, e o melhor, ele atende em casa. Naquele momento, um pequeno alarme soou na minha mente. Eu não precisava de um geriatra. Meu corpo estava se curando e minha mente estava mais afiada do que nunca. Mas o que uma mãe diz? Negar seria criar um conflito. Acusá-los seria impensável. Então, eu concordei. O especialista chegou na quinta-feira seguinte. Era um homem jovem, com um aperto de mão frouxo e um ar de arrogância. Ricardo e Cíntia me posicionaram na sala, na minha poltrona de veludo, como se eu fosse uma peça de exposição. O interrogatório começou, disfarçado de conversa. Dona Helena, a senhora sabe que dia é hoje? A pergunta pairou no ar, carregada de um significado que só eu parecia entender. Aquilo não era uma consulta, era uma avaliação, um teste. É quinta-feira, doutor, 18 de setembro de 2025. Respondi, olhando-o nos olhos. Sei também que a Bolsa de Valores fechou em alta, que o dólar está estável e que o senhor está aqui a pedido do meu filho, não por necessidade médica. O médico piscou, pego de surpresa pela minha lucidez. Ele continuou com perguntas básicas, infantis, sobre presidentes e capitais, e eu respondi a todas com uma calma genial.
Ao final, ele se virou para o meu filho e disse a frase que selou meu destino. A memória recente parece comprometida e há sinais de agitação e paranoia. A facada final veio 3 dias depois, entregue por um oficial de justiça. Um envelope frio, pesado. Dentro, um documento que transformou meu mundo em um pesadelo legal. A ação de interdição. As palavras eram como ferro em brasa, e abaixo delas, os nomes que me deram a vida e a morte ao mesmo tempo. Ricardo, meu filho. Cíntia, minha nora. Quando eles chegaram naquela tarde, eu os esperei na sala com o papel sobre a mesa de centro. "O que é isso?" perguntei, e minha voz não tremeu. Ricardo teve a ousadia de parecer triste. "Mãe, por favor, se acalme. A senhora está agitada. O doutor avisou que a senhora poderia ficar confusa." Confusa. Essa palavra. Uma sentença de morte para minha identidade. Naquele silêncio, eu entendi tudo. Eles pensaram que eu estava acabada, mas mal sabiam que eu estava apenas começando. E agora eu vou te mostrar exatamente o primeiro passo da minha resposta. Nos 2 dias que se seguiram, eu me tornei a atriz que eles queriam, a velha confusa. Eu derrubei um copo de água de propósito, pedi a Cíntia para ler o jornal para mim, alegando que minhas vistas estavam cansadas. Perguntei a mesma coisa para Ricardo 3 vezes seguidas, e eu os observava. Eu via a troca de olhares entre eles, um misto de impaciência e satisfação. Eles estavam caindo na minha armadilha, convencidos de que a vitória já era deles. Minha única aliada era a Sofia, a cuidadora. Uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos que viam mais do que demonstravam. Numa noite, enquanto ela me ajudava a me preparar para dormir, eu apenas sussurrei: "Sofia, você acredita que eu sou louca?" Ela me olhou por um longo instante e seus olhos se encheram de uma compaixão que eu não via há meses. "Dona Helena", ela respondeu baixo, "eu acredito que a senhora está em uma guerra. E se precisar de um soldado, estou aqui." Naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha. Meu primeiro movimento não poderia ser com advogados ou documentos. Tinha que ser um golpe rápido, silencioso e, acima de tudo, prático. Eles tinham o controle do meu dinheiro. Eu precisava cortar fonte que alimentava a ganância deles. Na manhã seguinte, eu disse a Cíntia que sentia uma vontade imensa de tomar um sorvete na antiga sorveteria do bairro, a que eu costumava ir com o Roberto. "É uma memória boba, minha filha, mas me faria tão bem." Cíntia, revirando os olhos por trás do seu sorriso falso, concordou. Seria uma saída rápida, e ela instruiu Sofia a me levar, com a ordem estrita de não demorar mais que 1 hora. Ricardo, claro, estava ocupado demais em seu escritório para se preocupar com os delírios de sua mãe senil. Sofia e eu entramos no carro. Ela dirigiu 2 quadras na direção da sorveteria, depois fez uma curva brusca à esquerda. "O gerente do banco está nos esperando, Dona Helena. Avisei que teríamos apenas 30 minutos." Eu nunca vou esquecer a sensação de entrar naquele banco. O ar-condicionado frio na pele, o som abafado dos teclados, o cheiro de papel e profissionalismo. Abandonei a bengala no carro. Entrei de cabeça erguida, com a postura da mulher que por décadas acenou os balanços de uma das maiores construtoras da cidade. O Sr. Martins, o gerente que conhecia minha família há 20 anos, levantou-se assim que me viu. "Helena, que surpresa agradável!" ele disse, vindo me cumprimentar. "Boa tarde, Afonso. A surpresa pode não ser tão agradável ao final da nossa conversa." Respondi com uma calma que eu mesma me surpreendi em ter. Sentamo-nos em sua sala. Sem rodeios, eu expliquei. "Afonso, por motivos de segurança pessoal, eu preciso, neste exato momento, revogar toda e qualquer autorização de acesso, procuração ou permissão de movimentação em todas as minhas contas concedidas a Ricardo e a Cíntia. Quero também alterar todas as minhas senhas e cancelar os cartões de crédito adicionais." O gerente me olhou, seu rosto uma mistura de choque e compreensão. Ele não fez perguntas,
Apenas pegou os formulários. Minha mão não tremeu ao assinar cada um deles. Com a precisão de um artesão, eu desmontei em 20 minutos a rede de controle que eles levaram semanas para construir. Para finalizar, abri uma nova conta, segura, e transferi para lá uma quantia substancial, um fundo de guerra que só eu poderia acessar. A descoberta deles foi ainda mais satisfatória do que eu imaginei. Recebi a ligação de Ricardo no início da noite. Sua voz não era de preocupação, era de puro pânico. Mãe, o que está acontecendo? Tentei pagar um fornecedor e o sistema diz que a transferência da sua conta foi negada. A Cíntia também ligou, o cartão dela foi recusado na loja. O banco está com algum problema? Eu respirei fundo, saboreando o momento. Não, meu filho, o banco não está com problema algum. Então qual é o problema? Não estou entendendo. Ele quase gritou. Não há problema, respondi, com a voz mais serena que consegui. Apenas uma nova medida de segurança. O acesso de vocês não está com problema. Ele foi revogado. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Eu podia ouvi-lo respirando, o cérebro dele trabalhando freneticamente. Revogado? Por quê? Mãe, a senhora não pode fazer isso? A senhora não... Não o quê, Ricardo? Não tenho condições? Eu interrompi. Pense nisso como uma arrumação de casa. A casa estava com as portas e janelas abertas e o vento estava começando a levar os papéis importantes. Eu só fechei tudo para proteger o que é meu. Eles ficaram sem palavras, mas eu via nos olhos deles que não iam aceitar. Aquilo foi só o primeiro aviso. A resposta deles veio dias depois e me forçou a elevar o jogo a um nível que eu mesma não imaginava ser possível. Vou te contar o que eles fizeram e como eu os coloquei contra a parede. A calmaria depois da minha ligação para Ricardo durou exatamente 12 horas. Na manhã seguinte, eles não vieram com gritos ou acusações. Vieram com uma nova arma: a pena. Ricardo e Cíntia chegaram com um sorriso polido e uma mulher desconhecida a tiracolo, uma enfermeira particular, segundo eles. Para garantir que a senhora tome os remédios na hora certa, disse Cíntia enquanto a mulher já media minha pressão com uma eficiência fria e robótica. A mensagem era clara. Se eu podia controlar meu dinheiro, eles controlariam meu corpo, meu espaço, meu tempo. A nova enfermeira era uma espiã, uma carcereira disfarçada de branco. Eles confiscaram meu celular para evitar estresses e cortaram a linha de telefone fixo, alegando um problema técnico que nunca seria consertado. Fui isolada. Mas eles cometeram um erro crasso. Subestimaram Sofia. Minha cuidadora se tornou minha linha de vida com o mundo exterior. Enquanto a enfermeira vigiava a sala, Sofia, em suas idas ao mercado, se tornou minha mensageira. Foi através dela que consegui contato com a única pessoa que poderia me ajudar, Armando Almeida, um advogado brilhante, amigo de longa data de meu falecido marido e um homem que estava semi-aposentado, mas que, eu sabia, jamais recusaria um pedido de socorro de sua velha amiga. O encontro foi planejado como uma operação de guerra. Sofia convenceu a enfermeira de que eu precisava de um exame de sangue específico em um laboratório do outro lado da cidade. No meio do caminho, simulou uma pane no carro em frente a um café discreto. E lá dentro, em uma mesa nos fundos, Armando me esperava. Ele parecia mais velho, os cabelos mais brancos, mas os olhos ainda tinham o brilho afiado de um predador jurídico. Coloquei-o a par de tudo, mostrei cópias dos documentos que Sofia havia fotografado para mim. Ele ouviu em silêncio, seus dedos longos tamborilando na mesa. Quando terminei, ele deu um longo suspiro. Helena, eles construíram uma jaula legal quase perfeita. O laudo daquele médico é a chave de tudo. Para vencer, não podemos apenas nos defender. Precisamos atacar a credibilidade deles, provar a fraude, a má-fé. Precisamos que eles se exponham. E foi o que fizemos. Nas semanas seguintes, minha casa se tornou um quartel-general silencioso. Armando, de seu escritório, movia as peças legais. Eu, de dentro da minha prisão domiciliar,
alimentava-o com informações. E Sofia era nossa agente de campo. Nossa primeira pequena vitória veio de uma conversa que Sofia conseguiu gravar com seu celular, escondido no bolso do avental. Ricardo e Cíntia, achando que estavam sozinhos na cozinha, discutiam em sussurros. A voz de Cíntia era um chiado de pânico. Ricardo, o gerente do banco ligou de novo. Se não cobrirmos o cheque especial até sexta, o banco vai tomar nosso apartamento. Você precisa acelerar o processo da sua mãe. A gravação era ouro puro. A prova irrefutável de que a motivação não era cuidado, era desespero financeiro. A segunda vitória foi mais substancial. Armando entrou com uma petição exigindo uma segunda avaliação psiquiátrica, desta vez com um perito neutro, indicado pelo próprio juiz. Ricardo não pôde recusar sem parecer que estava escondendo algo. A nova avaliação foi completamente diferente. Um doutor mais velho, sério, que não me fez perguntas infantis. Ele me pediu para interpretar provérbios, resolver problemas lógicos e discutir comigo o cenário econômico do país por 20 minutos. Ao final, ele escreveu em seu laudo: a paciente se encontra em plena posse das faculdades mentais, exibindo um raciocínio lógico e abstrato superior ao esperado para sua faixa etária. O laudo fraudulento do primeiro médico começou a ruir. Enquanto isso, Armando não se contentou em defender. Ele atacou. Entrou com uma denúncia formal no Conselho Regional de Medicina contra o primeiro médico, anexando o novo laudo e a gravação como indícios de fraude. O médico, que antes era o caçador, de repente se viu como a caça. Eu comecei a sentir esperança. Pela primeira vez em meses, o ar na minha casa parecia mais leve. Eu tinha provas, tinha um novo laudo, tinha um advogado que era um leão. Eu sentia que a justiça estava ao meu alcance. Eu tinha a lei e os documentos do meu lado. Eu estava segura. Pelo menos era o que eu pensava. Mas quando você encurrala uma fera, ela não se rende. Ela ataca. Com tudo. E o que eles fizeram naquela noite de quinta-feira? Aquilo cruzou todas as linhas. Prepare-se, porque o que eu vou te contar agora é o ponto sem retorno. Após o confronto, o silêncio que se instalou em minha casa era diferente. Não era mais um silêncio de paz, mas o silêncio denso de uma prisão. Ricardo e Cíntia eram meus carcereiros, e cada corredor, cada porta parecia ter se tornado uma grade invisível. Eu estava sozinha, cercada pelo meu próprio patrimônio, mas despojada do bem mais valioso, a liberdade. A raiva inicial deu lugar a uma clareza fria. Gritar não adiantaria, discutir era inútil. Eles tinham um plano, um laudo médico e a lei, pervertida, ao lado deles. Para lutar, eu não precisava de força, precisava de estratégia. E mais do que tudo, precisava de um aliado. Meus olhos se voltaram para a única pessoa naquela casa cuja lealdade ainda não havia sido comprada. Sofia, minha cuidadora. Eu passei a observá-la não como uma patroa, mas como uma general avaliando um soldado em potencial. Eu via como ela interagia com Ricardo e Cíntia, sempre profissional, sempre respeitosa. Mas eu também via os detalhes que eles, em sua arrogância, ignoravam. Eu via o jeito como os ombros dela ficavam tensos quando Cíntia falava comigo em tom infantil. Eu via o rápido desviar de olhar, um misto de pena e repulsa, quando Ricardo discutia meus sintomas ao telefone como se eu não estivesse ali. Naqueles pequenos gestos, eu vi uma bússola moral. Decidi fazer um teste. Numa tarde, enquanto a enfermeira espiã estava em seu intervalo, pedi a Sofia que me trouxesse um velho álbum de fotografias do escritório. Sentei-me com ele no colo, as páginas amareladas estalando suavemente. Veja, Sofia, disse eu apontando para uma foto de um Ricardo sorridente, com uns 10 anos, abraçado a mim e a Roberto. Neste dia ele tinha ganhado um concurso de redação na escola. Roberto e eu quase explodimos de tanto orgulho. Ele era um menino tão bom, tão cheio de sonhos. Fiz uma pausa, deixando a emoção pesar na minha voz. Meu filho me disse outro dia que a minha memória está falhando, que eu estou confundindo as coisas. Você acha que eu estou falhando, Sofia?
Eu a olhei diretamente nos olhos. A pergunta era uma armadilha. Uma resposta errada e eu saberia que ela estava do lado deles. Sofia colocou a bandeja de chá na mesinha ao lado, suas mãos firmes. Ela não hesitou. Dona Helena, disse ela com a voz baixa e clara. Eu não vejo uma mulher com a mente perdida. Eu vejo uma mulher com o coração partido, e há uma grande diferença entre as duas coisas. Era tudo o que eu precisava ouvir. Naquela noite, esperei as luzes da casa se apagarem. Esperei o som dos passos da enfermeira cessarem no corredor. Com o coração batendo forte, apertei o pequeno botão de chamada que ficava ao lado da minha cama. Minutos depois, Sofia entrou no quarto, fechando a porta atrás de si sem fazer barulho. A senhora precisa de algo? Sussurrou ela. Preciso de ajuda, Sofia. Eles querem tomar tudo. Eles querem me apagar. E não tenho como sair daqui, não tenho como ligar para ninguém. Eu preciso de um par de mãos e olhos confiáveis lá fora. Posso confiar em você? Sofia sentou-se na beirada da minha cama. A luz da lua que entrava pela janela iluminava seu rosto, e eu vi ali uma força que não conhecia. Minha mãe, ela começou e sua voz embargou por um instante. Minha mãe passou por algo parecido. Os irmãos dela fizeram o mesmo. Eu era jovem e não tive forças para lutar por ela. Eu vi a tristeza apagar o brilho dos olhos dela até o fim. Eu não pude ajudar minha mãe a tempo, mas eu posso ajudar a senhora. As lágrimas que eu segurei por tantos dias finalmente rolaram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Naquela escuridão, naquela prisão domiciliar, eu havia encontrado minha cúmplice, minha soldada. Obrigada, foi tudo que eu consegui dizer. Eles controlam tudo, Sofia, mas eles cometeram um erro. Deixaram o dinheiro no banco. Foi ali, em sussurros, que o primeiro plano de contra-ataque nasceu. A escusa do sorvete, o nome do gerente, o tempo que teríamos. Era arriscado, quase impossível, mas era a única chance que tínhamos. Na manhã seguinte, o primeiro ato da nossa pequena e silenciosa revolução começaria. A manhã seguinte foi um teatro. Eu me vesti com uma lentidão calculada, escolhendo um vestido florido e um pouco antiquado, o tipo de roupa que eles esperavam que uma velhinha usasse. No café da manhã, com Cíntia e a enfermeira me observando como falcões, eu suspirei com uma nostalgia ensaiada. Ah, Cíntia, minha querida, comecei, a voz um pouco trêmula. Hoje o sol tá tão bonito. Me lembrei da antiga sorveteria na Praça das Flores. Seu sogro e eu, nós íamos lá todos os domingos. O sorvete de pistache de lá, que saudade. Uma memória boba, eu sei, mas... Cíntia comprou a isca. Vi em seus olhos o cálculo rápido. Uma saída curta, controlada por Sofia, que manteria a velha senil distraída e feliz. Era perfeito para a imagem de nora dedicada que ela gostava de projetar. Claro, sogrinha, que ótima ideia, disse ela com um entusiasmo açucarado. Sofia pode te levar. Um sorvetinho vai te fazer bem, mas não demorem, sim? O ar no carro era elétrico. Sofia dirigia com as mãos firmes no volante, os olhos focados na estrada. Eu olhava pela janela vendo um mundo que eles tentaram me roubar. Cada rua, cada rosto parecia um milagre. O plano era arriscado. Se alguém nos visse, se o gerente não estivesse lá, se Cíntia ligasse para checar, mas o medo era um luxo que eu não podia mais me permitir. Sofia estacionou a 2 quadras do banco. Temos no máximo 30 minutos, dona Helena. Eu assenti. Saí do carro e, naquele momento, a mulher frágil que desejava sorvete desapareceu. Endireitei a coluna, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei com a firmeza de quem estava prestes a fechar o maior negócio de sua vida. O gerente, Afonso Martins, nos esperava. Seus olhos se arregalaram levemente ao me ver caminhar sem qualquer sinal da fragilidade que, sem dúvida, Ricardo havia descrito para ele em algum telefonema preocupado. Helena? Achei que eu estaria de cama? Completei com um meio sorriso. As notícias sobre a minha morte, Afonso, foram um tanto exageradas.
Preciso da sua ajuda. É urgente e confidencial. Em sua sala, com a porta fechada, eu fui direta e precisa. Ditei de memória os números das minhas contas, os nomes completos do meu filho e da minha nora e as procurações que deveriam ser invalidadas. Quero revogar tudo, Afonso. Cancelar os cartões adicionais, alterar cada senha e abrir uma nova conta em meu nome apenas, para a qual moveremos a maior parte dos meus fundos de investimento, agora. Ele compreendeu na hora. A lealdade dele não era ao dinheiro, mas a memória de Roberto e a mulher forte que ele via adiante dele. Em 27 minutos, com a eficiência de uma equipe de demolição, desmontamos o império financeiro que Ricardo e Cíntia achavam que já era deles. Cada assinatura no papel era um tijolo que eu colocava de volta no meu muro, uma grade que eu erguia para proteger meu futuro. Na saída, para completar o álibi, paramos na sorveteria. Pedi uma casquinha de pistache. O sabor era doce, mas nada se comparava ao gosto da vitória, da liberdade reconquistada. Voltamos para casa 1 minuto antes do prazo de 1 hora se esgotar. A tempestade estourou às 7 da noite. O telefone tocou e eu atendi no segundo toque. Era Ricardo. A voz dele era uma corda esticada, prestes a arrebentar. Mãe, o que você fez? O que diabos você fez? O pagamento do fornecedor foi recusado. A Cíntia, o cartão dela foi cancelado no meio do shopping. Ela passou a maior vergonha. Que palhaçada é essa? Eu podia ouvir Cíntia chorando e gritando ao fundo. Era música para os meus ouvidos. Ah, isso! Comecei, como se tivesse me lembrando de um detalhe sem importância. Sim, eu fui ao banco hoje. Fiz alguns ajustes. Ajustes? Que ajustes? Eu não tenho mais acesso a nada. Mãe, você não pode fazer isso. O doutor disse, você não tem condições de... Eu interrompi-o, e a doçura sumiu da minha voz. Não termine essa frase. Eu te garanto que tenho plenas condições. Pense nisso como uma arrumação de casa. A casa estava com as portas e janelas abertas e o vento forte estava começando a levar os papéis importantes. Eu apenas fechei tudo para proteger o que é meu. Um silêncio chocado. Um silêncio de pura descrença. Eles haviam perdido o controle. Eu podia sentir o pânico deles através da linha. Em silêncio, eu desliguei o telefone. A primeira batalha estava vencida. O cofre estava vazio para eles. Mas eu sabia, enquanto olhava para a porta do meu quarto, que a retaliação deles seria rápida e brutal. A paz que senti ao desligar o telefone na cara de Ricardo foi breve, como o brilho de um relâmpago antes da trovoada. Eu sabia que eles viriam. E vieram na manhã seguinte, não como filhos, mas como invasores. O carro de Ricardo parou na frente de casa com um cantar de pneus e eles entraram sem bater, usando a chave que ainda tinham. A máscara da preocupação havia caído, revelando rostos contorcidos por uma fúria fria. Você achou que era esperta, não é, mamãe? Disse Ricardo, sua voz baixa e ameaçadora. Ele caminhou pela sala, meu santuário, como um general inspecionando o território conquistado. Achou que podia nos fazer de idiotas? Cíntia foi direto até a mesinha onde estava meu telefone. Com um movimento rápido, ela o arrancou da base e o guardou na bolsa. Chega de estresse para a senhora, vamos cuidar de tudo a partir de agora. Foi então que eles apresentaram Irene. A enfermeira, que eu vira apenas uma vez, agora se postava ao lado deles, com uma expressão impassível. A Irene, anunciou Cíntia com um sorriso cruel, será sua acompanhante em tempo integral. Ela vai garantir que a senhora esteja segura e confortável. Ela não sairá do seu lado. Eu entendi na hora. Irene não era uma enfermeira, era uma guarda. E minha casa, a casa que construí com Roberto, tijolo por tijolo, havia se tornado oficialmente minha cela. Naquela mesma hora, um técnico, chamado por Ricardo para um reparo, apareceu, e em menos de 5 minutos, o modem da internet foi desligado e o telefone fixo mudo.
A última janela que me conectava ao mundo havia sido fechada. Os dias que se seguiram foram um exercício de guerra psicológica. Eles queriam quebrar meu espírito, fabricar as provas que a primeira avaliação médica não conseguiu. Meus óculos de leitura sumiam do criado mudo e reapareciam dentro da geladeira. Irene anotava em seu caderno. Paciente apresenta confusão mental e desorientação. Eu pedia peixe no almoço e Cíntia me servia frango, dizendo com a maior paciência do mundo: "Mas sogrinha, foi a senhora que pediu frango, não se lembra?" Irene anotava: perda de memória recente. Era um veneno administrado em pequenas doses diárias. Eles tentavam me fazer duvidar de mim mesma, da minha própria mente. O que você faria no meu lugar? Gritar? Protestar? Qualquer reação da minha parte era imediatamente catalogada por Irene como agitação ou agressividade. Então eu me calei. Eu me tornei a prisioneira modelo, dócil, silenciosa, observando tudo. O alvo principal deles, eu sabia, era Sofia. Eles precisavam neutralizar minha única aliada. Numa tarde encontrei Cíntia conversando com ela na cozinha. A porta estava entreaberta e eu pude ouvir a voz melosa da minha nora. "Sofia, me diga uma coisa com toda sinceridade", disse Cíntia. "Naquele dia em que levou minha sogra para tomar sorvete, ela não pareceu um pouco estranha? Afoita, talvez? Ela insistiu para ir àquele banco, não foi?" Meu sangue gelou. Sofia, no entanto, era uma fortaleza. "Não, dona Cíntia", respondeu ela com a voz firme. "A dona Helena só estava com saudades do sorvete que tomava com o marido. Foi um passeio bem tranquilo. Fomos à praça e voltamos. Ela não mencionou banco nenhum." A mentira era perfeita. Cíntia não tinha como provar o contrário, mas eu via desconfiança em seus olhos por o resto do dia. Sofia estava na mira deles. Nossa comunicação, que antes era arriscada, agora era quase impossível. Naquela noite, trancada no meu quarto, com a sombra de Irene sentada em uma cadeira do lado de fora da porta, eu senti o peso da minha solidão. Eles haviam construído uma jaula perfeita. Tinham me isolado, estavam fabricando provas e pressionando minha única aliada. A esperança que eu senti no banco parecia uma memória distante. Olhei pela janela gradeada do meu quarto para as luzes da cidade lá fora, um mundo livre do qual eu não fazia mais parte. A raiva voltou, mas não era uma raiva quente, era fria, metódica. Eles podiam ter trancado meu corpo, mas não podiam aprisionar minha mente, e era com a minha mente que eu ia destruir aquela jaula, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse. A paz que senti ao desligar o telefone na cara de Ricardo foi breve, como o brilho de um relâmpago antes da trovoada. Eu sabia que eles viriam, e vieram na manhã seguinte. Não como filhos, mas como invasores. O carro de Ricardo parou na frente de casa com um cantar de pneus e eles entraram sem bater, usando a chave que ainda tinham. A máscara da preocupação havia caído, revelando rostos contorcidos por uma fúria fria. "Você achou que era esperta, não é, mamãe?" disse Ricardo, sua voz baixa e ameaçadora. Ele caminhou pela sala, meu santuário, como um general inspecionando o território conquistado. Achou que podia nos fazer de idiotas? Cíntia foi direto até a mesinha onde estava meu telefone. Com um movimento rápido, ela arrancou da base e o guardou na bolsa. "Chega de estresse para a senhora. Vamos cuidar de tudo a partir de agora." Foi então que eles A jaula era real. Irene, minha guarda, seguia-me como uma sombra, seus olhos frios registrando cada movimento meu. A comunicação com Sofia se resumia a olhares furtivos e gestos discretos, uma linguagem secreta que desenvolvemos sob o nariz de nossos captores. Mas olhares não podiam traçar um plano de batalha. Eu precisava de mais. Eu precisava contatar Armando Almeida. A ideia veio de uma das minhas poucas fontes de consolo, os livros. Numa tarde, pedi a Irene que pegasse um livro específico na biblioteca do meu marido, uma edição antiga de A Arte da Guerra de Sun Tzu. Ela me entregou o livro com um olhar desdenhoso, como se lesse o título como mais um sinal da minha senilidade. Passei horas com o livro, não apenas lendo, mas trabalhando. Com uma agulha fina,
Fiz marcas quase imperceptíveis sobre certas letras em certas páginas. Era um código que Roberto e eu usávamos em nossos diários quando jovens. Ao devolver o livro para Sofia arrumar, nossos olhares se cruzaram e eu sabia que ela entenderia. Naquela noite, ela me trouxe um copo de leite e dentro do guardanapo dobrado havia um bilhete minúsculo com uma única palavra: entendido. O nosso plano de fuga precisava ser perfeito, uma emergência que justificasse uma saída imediata e que exigisse um especialista específico, para que Ricardo não pudesse simplesmente enviar outro médico capanga. A oportunidade surgiu 2 dias depois. Durante o almoço, mordi um pedaço de pão e soltei um gemido de dor real. Uma coroa dentária que meu dentista de 30 anos, Dr. Valadares, havia instalado, finalmente cedeu. A dor era aguda, inegável. Irene, obrigada a seguir o protocolo, ligou para Cíntia. Minha nora, mesmo contrariada, não podia negar uma emergência odontológica legítima. Seria negligência. Leve-a, Irene, ouvi Cíntia dizer ao telefone. Mas não saia do lado dela por 1 segundo sequer, e me ligue assim que o procedimento terminar. A viagem de carro foi a mais tensa da minha vida. Eu, no banco de trás, com a mão na bochecha, gemendo de vez em quando para manter o teatro, Sofia no volante, concentrada, e Irene no banco de passageiro, uma estátua de vigilância. Mal sabiam elas que o consultório do Dr. Valadares ficava no 6º andar do edifício comercial central, um prédio que abrigava dezenas de escritórios, e o escritório semi-aposentado de Armando Almeida, uma pequena sala no 12º andar. Chegamos à sala de espera do dentista. O lugar estava cheio. Sofia, como combinado, foi preencher minha ficha. Irene sentou-se na cadeira ao meu lado, os braços cruzados. Aquele era o momento. Irene, querida, acho que minha pressão subiu com essa dor. Você poderia pegar um copo de água com açúcar na lanchonete do térreo para mim? Estou um pouco tonta. Irene hesitou, seus olhos frios calculando. Deixar-me sozinha ia contra as ordens, mas negar um pedido simples a uma senhora visivelmente debilitada também pegaria mal. Volto em 5 minutos, disse Irene, ríspida, e saiu. Assim que ela virou no corredor, Sofia se aproximou. O elevador de serviço. Agora, dona Helena. Meu coração parecia que ia explodir. Subimos 6 andares em um silêncio que zumbia nos meus ouvidos. A porta do escritório de Armando Almeida era simples, sem placa. Sofia bateu 3 vezes, uma pausa e mais 2. A porta se abriu. Armando Almeida me abraçou. Helena, eu sabia que você daria um jeito. O tempo era curto. Em menos de 4 minutos, eu resumi a situação. A jaula, a enfermeira, as provas que Sofia já havia coletado. Armando era a imagem da fúria controlada. Eles cometeram o erro de declarar guerra a você, Helena, e vão se arrepender, ele disse, já pegando um bloco de notas. Precisamos de 2 coisas: desacreditar o laudo deles e construir o nosso caso de fraude. Vou peticionar ao juiz uma nova avaliação com um perito neutro. E, Sofia, preciso que você seja nossos olhos e ouvidos mais do que nunca. Qualquer deslize, qualquer conversa, anote tudo. Ele me entregou um pequeno gravador, do tamanho de um botão. Coloque isso no forro da bolsa de Sofia, é de longa duração. O tempo acabou. Voltamos pelo elevador de serviço. Quando entrei na sala de espera do dentista, Irene estava voltando com meu copo de água, o rosto fechado. Ela não desconfiou de nada. A consulta com o Dr. Valadares foi real. Ele cimentou minha coroa e eu saí de lá com um problema a menos e um exército de um homem ao meu lado. No caminho de volta, olhei para Sofia pelo retrovisor. Ela encontrou meu olhar e deu um aceno de cabeça quase imperceptível. A jaula existia, as paredes ainda estavam ali, mas por fim, pela primeira vez, eu sentia que tinha a chave para arrombar a fechadura. O jogo havia de fato virado. A pequena semente de esperança plantada no escritório de Armando começou a germinar na escuridão da minha casa. A primeira tarefa era plantar o botão que ele nos dera. Na manhã seguinte, enquanto Irene estava distraída ao telefone com Cíntia, Sofia, com a agilidade de uma batedora de carteiras, fixou um minúsculo gravador sobre a prateleira da estante de livros da sala, atrás de uma fileira de enciclopédias que ninguém tocava há anos.
A posição era perfeita. De lá, ele captaria qualquer conversa no ambiente principal da casa. Começou o jogo de paciência. Por dias, a rotina de opressão continuou. Irene me vigiava, Cíntia me infantilizava, Ricardo me ignorava. E o pequeno Botão, nosso espião silencioso, ouvia. Todas as noites, quando a casa se aquietava, Sofia recuperava o aparelho e nós ouvíamos as gravações em seu celular, com o fone de ouvido no volume mínimo. A maior parte era ruído inútil, o som da televisão, conversas banais, Cíntia reclamando do serviço de jardinagem. A frustração começava a se instalar. Mas então, numa terça-feira à noite, o ouro veio. Ricardo e Cíntia chegaram para o jantar. Após a refeição, achando que eu já havia me recolhido e que Sofia estava na cozinha, eles se sentaram na sala. A voz de Ricardo era um sussurro tenso, carregado de pânico. A petição do Armando Cíntia. O juiz aceitou o pedido de uma nova avaliação. Se essa mulher o convencer de que não é louca, nosso plano vai por água abaixo. O laudo do Arantes vira pó. A voz de Cíntia era ainda mais reveladora. E o dinheiro, Ricardo? O dinheiro! O agiota me ligou de novo. Ele disse que se não pagarmos até o dia 30, ele vai mandar um recado para os seus filhos na porta da escola. Você entende a gravidade disso? Nós precisamos da assinatura da sua mãe naquele documento de venda. Precisamos que ela seja declarada incapaz e logo. Eu e Sofia nos olhamos no escuro do meu quarto, o fone compartilhado entre nós. Lágrimas de validação escorriam pelo meu rosto. Não era apenas sobre ganância, era sobre desespero. Eles estavam dispostos a destruir a minha vida para salvar a pele deles. Tínhamos a prova do crime, a confissão da motivação. Uma semana depois, conforme Armando havia previsto, a intimação chegou. Fui convocada para uma avaliação com uma perita judicial, a doutora Marta Guimarães. O encontro foi em seu consultório, um ambiente neutro e profissional. Ricardo e Cíntia não foram autorizados a entrar. Pela primeira vez em meses, eu estava sozinha com uma profissional que não havia sido comprada. Doutora Marta era uma mulher de seus 60 anos, com olhos que não perdiam nada. As perguntas dela eram complexas. Discutimos cláusulas de contratos de investimento, analisamos cenários hipotéticos de risco financeiro, debatemos literatura clássica e política internacional. Era uma conversa entre duas mentes afiadas. Ela não estava testando minha memória, estava medindo minha inteligência. Ao final, ela fechou seu caderno. Dona Helena, foi um prazer conversar com a senhora. O resultado chegou por um oficial de justiça, uma semana depois, em um envelope pardo. Minhas mãos estavam firmes ao abri-lo. Sofia estava ao meu lado, prendendo a respiração. Eu li o conteúdo em voz alta. A paciente demonstra um intelecto aguçado e uma capacidade de raciocínio abstrato e estratégico plenamente preservadas, não apresentando qualquer indício de incapacidade civil que justifique a ação de interdição. Recomenda-se, inclusive, que as motivações dos requerentes sejam investigadas. Eu ri, uma risada alta, genuína, que ecoou pela sala. Era o som da minha liberdade se aproximando. Era a primeira grande rachadura na parede da minha jaula. Naquela mesma tarde, recebi uma chamada de Armando em um celular pré-pago que Sofia havia conseguido para mim. Helena, tenho boas notícias, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dele. A primeira é que o laudo da doutora Marta foi anexado ao processo. O caso deles está praticamente morto. E a segunda é que acabei de protocolar uma denúncia formal por fraude e falso testemunho contra o Dr. Arantes junto ao Conselho de Medicina, usando o novo laudo como prova principal. O caçador acaba de virar a caça. Eu desliguei o telefone sentindo uma onda de poder que não sentia há muito tempo. Tínhamos a confissão, tínhamos a lei do nosso lado. A vitória parecia não apenas possível, mas inevitável. Mal sabia eu que, ao encurralar predadores desesperados, eu os havia tornado ainda mais perigosos. A próxima jogada deles não seria com papéis nem palavras, seria com pura e simples crueldade. A confiança é uma droga perigosa. Nas 2 semanas que se seguiram, eu me embriaguei nela.
Com o laudo da doutora Marta em mãos e a gravação de Sofia guardada como um tesouro, eu sentia o chão firme sobre meus pés novamente. Armando me ligava no celular pré-pago a cada 2 dias, atualizando-me sobre o processo. A denúncia contra o Dr. Arantes havia sido aceita pelo Conselho de Medicina. A data da audiência de interdição foi marcada. A vitória parecia tão próxima que eu quase podia tocá-la. E foi nesse meu momento de otimismo que eles desferiram o golpe mais sujo de todos. A desconfiança de Cíntia em relação a Sofia nunca havia diminuído. Ela observava, procurava por uma falha, uma brecha. E, por um descuido meu, ela encontrou. Numa manhã, enquanto Sofia me ajudava no banho, Cíntia, movida por uma súbita intuição, decidiu arrumar o quarto da cuidadora. Não era arrumação. Era uma busca, e debaixo do colchão ela encontrou o pequeno celular pré-pago. Quando saí do banho, a cena na sala era de um tribunal de inquisição. Ricardo estava em pé, com os braços cruzados. Cíntia estava sentada na minha poltrona e em seu colo, como uma arma sobre a mesa, estava o celular. Sofia estava de pé no centro da sala, pálida, mas ereta. "De quem é este telefone, Sofia?" Cíntia perguntou, a voz gotejando o veneno. Sofia não respondeu. "Não precisa responder", continuou Ricardo com um sorriso gelado. "Nós já ligamos para o único número na lista de chamadas. Almeida Advocacia. Um nome interessante, não acha, mamãe?" Ele se virou para mim. Irene, a enfermeira, já estava ao meu lado, segurando meu braço, me impedindo de avançar. "Sua traidora", Cíntia cuspiu para Sofia. "Nós te acolhemos, te pagamos e você estava conspirando com essa velha pelas nossas costas?" "Pegue suas coisas. Você tem 5 minutos para desaparecer desta casa", ordenou Ricardo. "E se eu ouvir uma única palavra sobre você tentando contatar minha mãe ou qualquer outra pessoa, eu vou garantir que você nunca mais consiga um emprego de cuidadora nesta cidade. Vou destruir sua reputação, entendeu?" Sofia olhou para mim uma última vez, seus olhos cheios de uma tristeza impotente. Eu assenti levemente. Uma mensagem silenciosa. "Vá, fique segura, você já fez o suficiente." Ela saiu de cabeça erguida, enquanto Cíntia a seguia com os olhos como uma predadora observando a presa ferida se afastar. Com uma única aliada expulsa, eu estava completamente à mercê deles. A audiência seria em 1 semana, e eu não tinha mais como contatar Armando. Eles haviam cortado minha última ponte. Mas a crueldade deles não havia terminado. Eles precisavam me quebrar, me aterrorizar antes do julgamento final. Na manhã seguinte, acordei com um som estranho vindo do jardim. Um som de algo sendo rasgado, quebrado. Fui até a janela do meu quarto, que dava para os fundos da casa. E o que eu vi fez meu coração parar. O jardim de rosas do meu falecido marido. Era o santuário dele, o lugar que eu cuidei com devoção religiosa por 10 anos desde a sua morte. Cada rosa tinha um nome, uma história. E lá estavam Ricardo e Cíntia, não com tesouras de poda, mas com pás e enxadas. Com um ódio que eu nunca tinha visto, eles arrancavam as roseiras pela raiz. Cíntia, com um sorriso de escárnio no rosto, picava as pétalas com a ponta de uma bota. Ricardo, em um silêncio brutal, quebrava as treliças de madeira que Roberto tinha construído com as próprias mãos. Eu bati no vidro da janela, gritei, mas eles não olharam. Irene estava na porta do meu quarto, bloqueando a passagem. "É pro seu bem, dona Helena", disse ela com sua voz monótona. O jardim estava cheio de espinhos. Era perigoso para a senhora. Eu assisti, impotente, enquanto eles destruíam 30 anos de amor e memória. Eles não estavam apenas matando flores. Eles estavam profanando o túmulo simbólico do pai deles. Eles estavam tentando apagar a minha história, o meu amor, a minha alegria. Quando terminaram, o que restava era um campo de terra revirada, caules quebrados e pétalas esmagadas na lama. Cíntia pegou um saco de sal grosso e o espalhou sobre a terra, para garantir que nada ali voltaria a crescer. Naquele momento, olhando para a terra salgada onde as rosas do Roberto costumavam florescer, toda a dor, toda a esperança, toda a raiva se fundiram em uma só coisa, uma certeza fria como aço.
Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam apagar cada vestígio de amor e beleza daquela casa. E eu, no tribunal, me certificaria de que a única coisa que seria apagada da história seria o futuro deles. Na manhã da audiência, vesti-me com o cuidado de uma noiva se preparando para o altar. Mas eu não ia para um casamento, ia para uma execução. Escolhi um vestido azul marinho, a cor da autoridade, e o colar de pérolas que Roberto me deu em nosso último aniversário de casamento. Ao me olhar no espelho, não vi uma vítima, vi uma estrategista, uma rainha prestes a retomar seu trono. Cheguei ao fórum. Ricardo e Cíntia já estavam lá, cochichando com seu advogado. Ao me verem, trocaram um sorriso de superioridade. Eles me viam como um cordeiro sendo levado ao abate, sozinha e desamparada. A enfermeira Irene estava sentada em um banco, o rosto inexpressivo, pronta para dar seu testemunho falso. Eles achavam que o jogo estava ganho. A sessão começou. O advogado deles, um homem de terno caro e moral barata, apresentou seu caso. Pintou um quadro de uma idosa frágil, perdendo o contato com a realidade. Apresentou o laudo do Dr. Arantes. Chamou Irene como testemunha, que leu seu diário de mentiras sobre meus lapsos de memória e confusão. Por fim, chamou Ricardo e Cíntia, que deram seus depoimentos ensaiados, com lágrimas nos olhos, sobre como amavam a mãe, mas que precisavam protegê-la de si mesma. Era uma performance digna de um Oscar. Quando terminaram, um silêncio pesado pairou no tribunal. A juíza, uma mulher de expressão severa, olhou para mim com uma sombra de pena nos olhos. "A senhora tem uma defesa a apresentar?" perguntou ela, quase como uma formalidade. E nesse momento, a porta do tribunal se abriu. Armando Almeida entrou, a pasta de couro em sua mão como uma arma. Um murmúrio percorreu o recinto. Vi o queixo de Ricardo cair. O rosto de Cíntia perdeu a cor. O jogo havia mudado. "Com a permissão de Vossa Excelência, eu, Armando Almeida, assumo a defesa de Dona Helena", ele disse com uma voz que encheu o salão. O que se seguiu não foi uma defesa, foi um desmantelamento. Primeiro, Armando apresentou o laudo da perita judicial, doutora Marta Guimarães. Ele leu a conclusão em voz alta, cada palavra ecoando como uma martelada no caixão do caso deles. A expressão da juíza mudou, de pena para interesse. Depois, ele pediu permissão para apresentar uma evidência em áudio. Uma gravação meritíssima, que revela a verdadeira motivação por trás deste pedido de cuidado. E o som da voz desesperada de Cíntia sobre agiotas e dívidas encheu o tribunal. O rosto dela se transformou em uma máscara de horror. Ricardo afundou na cadeira, como se quisesse ser engolido pelo chão. Mas Armando não havia terminado. E para que não reste dúvidas sobre o caráter dos requerentes, eu apresento estas fotos. Ele projetou no telão as imagens do meu jardim de rosas, o antes, um paraíso de cores, e o depois, um campo de terra revirada, profanado, morto. Estas fotos foram tiradas na manhã seguinte à expulsão da cuidadora de Dona Helena, a única pessoa que poderia testemunhar contra eles. Meritíssima, estas não são as ações de filhos preocupados, são as ações de monstros desesperados, dispostos a destruir não apenas o futuro da própria mãe, mas também a memória sagrada de seu pai. O silêncio no tribunal era absoluto. A juíza olhava para as fotos, depois para Ricardo e Cíntia, com uma expressão de puro nojo. Ela removeu os óculos, lentamente. "Esta corte", e ela falou, sua voz era fria como gelo, "não apenas nega em sua totalidade o pedido de interdição de Dona Helena, como o considera uma afronta a este tribunal e à decência humana.
Eu declaro que este caso seja imediatamente encaminhado ao Ministério Público para a abertura de uma investigação criminal por fraude, coação de incapaz e falso testemunho contra os senhores Ricardo e Cíntia e também contra o doutor Arantes e a enfermeira Irene. Vocês tentaram usar a lei como uma arma. Agora sentirão o peso dela como um escudo contra vocês. A vida deles, como eu havia previsto, virou um inferno. Processos, dívidas, a desonra pública. O castelo de cartas deles desmoronou em um único dia. Eu não fiquei para assistir. Minha guerra havia acabado. Na semana seguinte, a placa de vende-se foi erguida em frente à casa. Em menos de um mês, ela foi vendida. Com Armando ao meu lado, assinei os papéis de um novo testamento. 90% do meu patrimônio iria para a criação da Fundação Roberto de Almeida, dedicada a fornecer apoio jurídico a idosos vítimas de abuso financeiro. O restante seria meu, para viver o resto dos meus dias em paz. Meses depois, sentada em um café em Florença, na Itália, eu peguei um cartão postal. A imagem era da Ponte Vecchio ao pôr do sol. Escrevi apenas uma frase. Espero que tenham aprendido a diferença entre o valor de uma herança e o preço da dignidade. Enderecei a um dos abrigos públicos onde soube que eles estavam morando. Não assinei meu nome. Não precisava. E foi assim que minha história com eles terminou. Um caminho solitário, talvez, mas um caminho de paz, porque aprendi que a coisa mais valiosa que você tem não é o que você constrói para os outros, mas o respeito que você exige para si mesmo. A história de Helena é um lembrete poderoso de que a dignidade não tem preço. Infelizmente, sabemos que injustiças como essa acontecem todos os dias, em muitas famílias. E agora, queremos ouvir você. Você já presenciou uma história de ingratidão onde a justiça precisou ser feita? Deixe sua opinião ou compartilhe uma experiência nos comentários. Vamos criar um espaço de apoio e conversa. Se esta história te impactou, deixe o seu like para que o YouTube a mostre para mais pessoas que precisam dessa mensagem de força. Compartilhe com um amigo ou familiar. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, pois toda semana trazemos uma nova história para refletirmos juntos. Até a próxima!